Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou Liciane, da Teia de Histórias. E esse vídeo é promovido pela Calliope Soluções Editoriais, em parceria com a Teia de Histórias, patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Oi, gente, eu sou a Nathalie Guerart, da Calliope Soluções Editoriais. Essa é uma série de 5 vídeos que a gente está preparando para vocês para mostrar o processo do nascimento do livro, depois que o autor acabou de escrever a sua história. Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês, trazendo informações importantes, tanto para escritores quanto para profissionais do mercado e para pessoas que querem entrar no mercado. Exatamente. E aí hoje, o nosso último vídeo foi sobre leitura crítica, e hoje a gente vai falar, do que vem depois da leitura crítica. Os processos variam um pouco, se você está trabalhando com uma editora tradicional ou se você está trabalhando com uma editora menor ou vai se autopublicar. Numa editora tradicional, em geral, o seu texto vai realmente ali. A leitura crítica funciona já junto com a edição do texto. Você tem um editor que vai lendo criticamente e mexendo no texto com você. Quando você segue um caminho fora da editora tradicional, em geral, depois da leitura crítica, você pode contratar uma edição, que é um trabalho mais pesado de texto, mas também por isso muito dispendioso e nem todo mundo consegue arcar com esse custo. Então, em geral, o que os autores fazem é ir para a etapa de copy desk, que aí copy desk parece um nome alienígena, Nath? Pois é, na verdade, existem vários nomes para essa etapa, cada editora chama de um jeito, mas o processo é o mesmo, Então, assim, eu já trabalhei em editora que chamava de copy desk, que chamava de revisão de redação, preparação de originais e preparação de texto, são os nomes que eu conheço. Tem mais algum? Não que eu me lembre. E ou aí, para os íntimos, Ou copy, só copy, Exatamente. Tem que mandar para o copy. E aí, gente, a etapa do copy é uma leitura de um profissional de letras, geralmente de letras, Eu acho que tem de comunicação, às vezes, também. Quando a gente fala profissional, eu diria um profissional das letras, Porque de letras parece que ele tem que ter formação em letras. Eu, por exemplo, minha formação é em produção editorial, que é uma habilitação de comunicação social. Agora, muitos anos depois, não vou dizer quantos, é que eu estou fazendo letras. Então, exatamente, vamos falar que é um profissional das letras, um profissional de texto, que conhece gramática, que conhece redação, que são coisas diferentes, Sim. E aí ele vai ler o texto com um olhar, de realmente melhorar aquele texto, aprimorar o texto. E aí, quando a gente fala melhorar, é muito importante pensar que a gente não está falando de prescrição, Porque acho que muita gente entende melhorar como, vou pegar um texto e transformá-lo todo nos padrões, colocar dentro da forminha da gramática prescritiva e vou colocar na forminha do determinado gênero literário. Não é isso. Quando a gente diz melhorar, é pegar a essência daquele texto, do que o autor quis para aquela obra e entender, nossa, ele queria tal coisa, mas aqui teve uma escorregadinha, então eu vou melhorar essa escorregadinha do autor de acordo com o que ele queria para determinada obra. Isso é importante a gente dizer, Nath? Sim, até porque você pode ter um trabalho de revisão maravilhoso e você apagar totalmente o autor do texto. Exatamente. E aí o seu trabalho não é bom. Mesmo que você tenha pegado todos os erros possíveis, imagináveis, mas quando você vai fazer um copy desk, você nunca pode pensar que aquele texto é seu. Eu escreveria diferente. Não, isso não é o que você tem que pensar na hora de você fazer um copy. O bom copy, ele vai ver o estilo do autor, ele vai ver se está corretamente gramaticalmente, se aquilo faz sentido, se está coerente, se está coeso e tudo, mas ele não vai falar assim, mas fica melhor você escrever assim. Então, por exemplo, se você pegar um autor que gosta de escrever em circunlóquios e mudando toda a ordem direta da frase,
E aí você fala assim, pô, mas se ele falasse em ordem direta, por exemplo, o Yoda, né? O Yoda, ele fala sim. Tudo, né, invertido. Imagina, vai chegar um copy lá no roteiro e vai falar assim, não, ninguém fala assim, vamos trocar isso, bobagem. Não, pois é. Então, assim, estou pegando um exemplo do audiovisual, mas assim, porque eu achei que ficou bem claro. Imagina, fica bem ilustrativo. Exatamente. O estilo de fala desse personagem é assim. Sim, então, se você tem que pensar a mesma coisa, tipo, olha só, isso aqui é o Yoda falando no texto, ou isso aqui está errado? Até porque quando a gente trata de literatura, né, por exemplo, diálogo, nós falamos de modo diferente, né? Só pega esse vídeo, olha como a Nath fala, olha como eu falo. Nós temos estilos diferentes de fala. Então, os personagens também costumam falar diferentes, né? Especialmente quando o autor já tem certa experiência, ele domina bem a escrita dele, ele consegue criar personagens que falam de modos diferentes. E aí, se você vai lá como copy, ou se você é escritor e contrata um copy que pasteuriza tudo, isso não é melhorar. Ah, nossa, tá tudo padronizadinho. Mas não é esse tipo de padrão que a gente está falando, né? Quando a gente fala de um copy, né? Eu diria que as 3 principais coisas, talvez eu esteja esquecendo alguma, seriam pensar em coesão, coerência e padronização, né? Porque, e a gramática? Para a gramática, depois a gente tem lá o revisor, que vai se atentar ali realmente. Mas coesão, coerência e padronização, o ideal é que já sejam feitos no copy. E padronizar a fala de todos os personagens não é a padronização que a gente deseja. Não é o que a gente está falando. E, assim, é importante também vocês verem que muitas vezes o copy pode ver problemas até de continuidade da história, porque assim, de repente o personagem começa, sei lá, a pessoa fala que o personagem tem, sei lá, 30 anos, e aí na hora de colocar a data de nascimento do personagem, aí erra, né, na matemática, porque, né, a gente é de letras. Mas assim, não, brincadeiras à parte. A gente é de letras, não de números. Não de números, exatamente. Mas aí, assim, esse tipo de coisa, você fala assim, não, mas peraí, como que esse personagem tem 30 anos, se ele nasceu no ano tal? Eu lembro que uma vez, até foi numa leitura crítica, não foi num copy, mas o copy também pegaria isso. Era um livro que se passava, tinha uma guerra grande no livro, só que uma guerra mundial, só que o livro se passava no século XIX, e não tinha tido nenhuma guerra mundial no século XIX. E aí eu falei assim, cara, você tem que decidir o que você quer fazer, se você quer que seja na Primeira Guerra Mundial, se você quer que seja na Segunda, se você quer que seja numa guerra fictícia que aconteceu, mas aí você tem que deixar claro no texto, sim, né? Sim. Nada impede que você invente uma guerra mundial no século XIX, né? Dentro da tua história, é ficção. Mas você tem que deixar claro para o leitor, para não ter essa confusão. Então, esses detalhes que às vezes estão claros para o leitor, tipo, na minha cabeça eu estou dizendo isso, mas eu não estou. E assim, como a gente disse no vídeo passado, a leitura crítica não é obrigatória, ela é desejável. Se não teve leitura crítica, o copy pega muito dessas coisinhas, porque como não teve a leitura crítica antes, pode ter passado essas coisas pela revisão do autor, né? Eu já trabalhei em livro, nesse caso até foi traduzido, passou por todo mundo lá fora, era uma trilogia. Aí, só que a história, o arco da história era de 1 ano, né, entre o livro 1 e o livro 2. Um personagem começava com 13 anos e terminava com 16. Não dá tempo. A conta não dá certo. Não fecha. Então, assim, isso um copy pega, por exemplo. Ou então, recentemente, eu estou tentando me lembrar, teve... foi isso. Era uma história que começava no Natal e terminava no Ano Novo, mas era um único dia. A pessoa confundiu as festas, né? Ela, na verdade, queria Ano Novo. Em algum momento, ela se confundiu e botou que era Natal. Logo no início, mas ela queria realmente o Ano Novo, porque estava todo mundo de branco. Então, o copy vai perceber, peraí, todo mundo veste branco no Ano Novo, não no Natal. E aí ele vai, não diretamente, né, emendar, ele vai sugerir, porque vai questionar também. Exatamente. Tipo, Natal. Questionar é a palavra certa. É Natal mesmo, porque assim, o que o copy precisa saber é o seguinte, o autor é o dono do texto. Então, por mais que a gente ache que vai ficar melhor de uma determinada forma,
a gente não é dono da verdade, né? Exatamente. Então, eu vou contar até um caso que aconteceu comigo aqui, né? Teve um livro que eu estava trabalhando até como editora, e teve um determinado pedaço que o autor colocou que foi tomado por um eriçar de pele típico dos momentos de grande emoção. Foi mais ou menos isso, tá? Não lembro se foi exatamente essas palavras. E aí, assim, um eriçar de pelos e tudo, eu achei artificial. E botei lá arrepiei-me e fui embora. Eu não questionei. Falei assim, será que não é melhor colocar? E eu lembro que o autor ficou muito ofendido comigo. Assim, ele falou assim, mas olha, arrepiar-se não é a mesma coisa do eriçar de pelos. Olha a emoção que eu coloquei e tudo. Ele estava muito orgulhoso daquela descrição que ele fez. E, embora eu, Nathalie, não tenha gostado, aquilo para ele era importante, tá ali. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber o que é o estilo do autor, gostando eu ou não, e o que está errado. A frase dele não estava errada, não tinha nenhum erro ali que justificasse uma emenda. Então, essas coisas a gente vai aprendendo conforme a gente vai lidando diretamente com o autor, ou a gente vai lidando com a editora também, tendo feedback, porque hoje em dia, como é tudo muito rápido, infelizmente a gente não ganha tanto feedback quanto a gente gostaria, mas a vantagem de trabalhar diretamente com o autor é essa, porque abre um diálogo muito legal, né, Liciane? Sim. E aí, como esse vídeo está sendo feito tanto para escritores quanto para pessoas que querem trabalhar com livros, né, é importante também dar um recado para os autores, né, que às vezes eles ficam assim, esse caso mesmo do eriçar, e eu não li o livro, então não posso dizer qual era a melhor solução, né, eu não tenho ali o tom do livro para dizer, mas às vezes também o autor, pensem nisso, fica muito apegado a determinadas escolhas que ele faz. E tem a questão do uso, né, Nath? Eu trabalhei num livro, né, fazendo o copy, na verdade nem era copy, era uma etapa anterior, até era a edição mesmo. E aí tinha lá que desligou a luz, né? Fulaninho foi dormir e desligou a luz. E tem essa questão do uso. A gente não fala desligar a luz, a gente apaga a luz. A gente apaga e acende, a gente não liga e desliga a luz. E aí eu apontei isso, e aí eu já fiz como emenda direta, nem fiz como dúvida ou sugestão, porque é uma questão de uso. E a autora falou assim, não, eu prefiro tal coisa. Mas o que ela preferia, por mais que ela é autora, sim, ela que manda na obra, ficou inclusive, né, a decisão dela, mas às vezes parece também que o autor fica muito apegado a determinadas coisas e deixa de ouvir quem está ali no entorno falando, faz assim, é melhor assim, não tô trocando porque eu gosto, tô trocando porque é o que todo mundo usa. Então... E é o que o leitor vai ler e entender, né? Porque eu juro, eu quando li eu pensei que alguém foi no disjuntor e desligou. Eu também entenderia isso. Não, e, na verdade, essa coisa do autor apegado, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu trabalhei muito tempo como editora de livros de medicina, de autor nacional. E alguns autores se apegavam às crases deles, crases erradas, né, gente? E aí, quando você tirava a crase, ele ficava assim, não, a crase aqui. Aí eu falava assim, gente, não é. Quantas aulas de crase eu tive que dar para os médicos? E, assim, eles achavam que eles estavam certos, porque eles estudaram tanto medicina, aí eles acham que sabem letras também. Enfim, mas aí isso tudo para exemplificar, brincadeiras à parte, tudo, porque a pessoa às vezes se apega numa coisa, porque ela acha que ela sabe, e aí quando vem alguém e corrige, ela fica apegada àquilo, não, mas essa crase aqui existe, ou esse uso tá certo, a pessoa vai se apegando. Então, assim, eu acho que tem que ter um bom senso dos dois lados. Exatamente. Do que você vai mudar. E aí, quando você tem um copy que pesa muito a mão, que muda tudo, coisas desnecessárias, 6 por meia dúzia, acaba que o conflito, vamos chamar assim, aumenta. Então, se você pegar e falar assim, não, olha só, isso aqui realmente está errado gramaticalmente por isso, então, ok. Isso aqui é pelo uso, mas se você quiser usar assim, tudo bem, porque desligar a luz
é pelo uso, mas não está gramaticalmente incorreto. Agora, apagar a luz é muito mais natural, soa mais natural, né? E o eriçar de pelos era uma questão de estilo, que cabia, e eu acho que o autor estava certo de querer, porque é o meu gosto, eu continuo achando feio. Mas o livro é dele, a história dele está correto, eu não tenho nada que me meter ali. Foi um caso de copy que meteu a mão onde não devia, e esse copo fui eu. Então, gente, assim, estou me expondo aqui. Todo mundo porque faz todo isso. mundo passou por isso. Então, assim, se um erro meu pode ajudar outras pessoas, então eu estou aqui colocando, porque é isso. E assim, eu acho que é um trabalho muito... Eu acho não, é um trabalho muito delicado, porque não tem gabarito, gente. Não existe gabarito quando a gente trabalha com texto. Existe até a vírgula, né? A nossa língua tem tantas vírgulas opcionais e elas vão dar o ritmo no mesmo livro. Se você tem uma cena de ação, você não vai usar as vírgulas opcionais porque você quer dar ritmo, né? Você quer transformar aquela leitura ali em alguma coisa, uma coisa mais rápida. Ou se for uma cena mais demorada, você vai pegar aquelas vírgulas opcionais e colocar todas. Então, o copy tem que ter essa sensibilidade para apontar isso. E, né, falando agora com o autor, quando você contrata um bom copy, é bom também ouvi-lo, porque às vezes na sua cabeça está funcionando de um jeito, mas vale o escrito, não vale o que está na sua cabeça, né? Se o copy entendeu daquele jeito, que não é o que você estava pensando, será que o leitor, se você não mudar, será que o leitor também não vai entender do jeito errado? Será que não vale a pena parar e pensar 2 vezes antes de simplesmente apagar a emenda? Né? Sim, eu acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente fala em apagar a emenda, né? Mas como assim apagar a emenda? Como é que isso funciona na prática, né, Nath? Antes de tudo, é super importante, né? A gente, quando está trabalhando aqui na Teia, pelo menos a gente faz isso, chegou o livro do autor. Tem autor que usa tab em vez de régua, né? Tem autor que faz ali, já está meio que diagramando umas fontes diferentes, umas entrelinhas, e tudo isso distrai o copy. Então, o que a gente faz é preparar o arquivo antes, né? A gente pega o arquivo, limpa ele todinho, faz uma primeira busca em espaços duplos, espaço antes de pontuação, texto sem, né, parágrafo que está terminando sem ponto, limpa aqueles tabs todos, né? Coloca tudo na régua, porque aí o copy, quando ele receber o arquivo, ele realmente vai poder se dedicar à coesão, à coerência, à gramática, à padronização. Ele não vai ficar preocupado, nossa, tem tab de novo. Ele até pode dar uma busca antes. Eu, como copy, acabo fazendo isso porque eu não sei se a editora fez, né? Mas nem todo mundo tem essa manha, então... às vezes ele vai fazendo ali um por um. Então é sempre bom preparar esse arquivo antes para que o copy possa realmente focar no que ele precisa focar. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, do processo em si e como é importante a pessoa conhecer a ferramenta de trabalho que é o Word. E isso vale, gente, tanto para autor quanto para profissionais do livro, né? Porque assim, o Word ele tem muitos recursos para a gente usar, né? E um deles é o controle de alterações, que também pode ser útil para os autores, né? Então, quando a gente ativa o controle de alterações, tudo que você insere ou você tira do texto fica marcado. O que você tira fica taxado numa cor diferente e o que você insere fica sublinhado. A gente vai compartilhar uma tela aqui com vocês para explicar esse processo do Word e para vocês visualizarem, para vocês conhecerem onde isso usa. E assim, nas editoras, grandes ou pequenas, esse recurso tem que ser usado para o Copydesk, tá? Para autores, por exemplo, se você está na dúvida, se você quer fazer alguma alteração, você pode usar a ferramenta de comentários, deixar um comentário para você mesmo, ou você pode até colocar um controle de alterações numa revisão para você ter um controle do que você está fazendo, se você quiser ter um histórico do que está mudando no livro e tudo. Então, assim, é uma ferramenta muito útil para qualquer pessoa que trabalhe com texto. Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Esse controle de alterações do Word, mas é muito, muito simples, assim.
Uma vez que a gente aprende a usar, é tudo muito automatizado. Então, a gente vai mostrar aqui rapidinho, né, o básico, feijão com arroz. Você vem aqui, né, na abinha de revisão, clica nela. Estão vendo? Ó, esse controle de alterações é o que vai fazer com que o Word entenda que você quer realmente mostrar as alterações para a pessoa que vai ver depois de você aquele arquivo. Então, se ela estiver desabilitada, ó, eu apaguei a imagem e nada acontece, né? Aí eu vou dar um Ctrl Z agora para voltar. Um undo. Se eu habilito o controle de alterações, olha, a palavra foi taxada, né? Ela pode aparecer de dois modos. Aqui, vocês vão reparar, ó, mostrar marcações. As marcações estão embutidas. Quando é embutida, é isso. Digamos que, sem querer, não fosse box, fosse no corredor estreito, né? Então, eu seleciono o box, digito a palavra corredor, né? E aí, automaticamente, a palavra corredor aparece aqui. Ah, não, mas é box mesmo, a pessoa está tomando banho. Então, eu venho aqui, né? Vocês estão vendo, ó, rejeitar. Eu vou fazer uma outra emendinha aqui, só para facilitar. Venho aqui em rejeitar, ó, seleciono, rejeito. Automaticamente, olha, ele rejeitou e passou para a próxima. Ele está me marcando aqui qual é a próxima emenda. Eu vou manter essa vírgulazinha aqui só para efeitos de facilitar, para não ficar abrindo toda hora um pop-up de que todas as emendas já foram rejeitadas ou aceitas. Então, olha, aqui, agradeço e dou uma risada, vírgula, lembrando de minhas irmãs. Eu não quero que seja lembrando, eu quero que seja ao me lembrar de. Então, eu seleciono e já digito automaticamente, ó, espaço, ao me lembrar, né, de minhas irmãs mais novas. E aí, se o autor ou o editor que vai olhar, né, após o revisor, concordar com a emenda, ele vai selecionar e aceitar. Se ele falar, ah, não, prefiro lembrando, ele vem aqui e rejeita. Eu já tive aluno que tentava emular, né, em curso de revisão, tentava emular a emenda. Então, vinha aqui, né, em vez de controlar a alteração, vinha aqui, riscava, ó, marcava um vermelhinho, aí ia vir aqui, ó, fazia assim, taxava, aí ao me lembrar, em vermelho também. Por que isso é ruim? Por que isso não funciona? Porque eu não tenho como vir aqui depois e aceitar ou recusar. Não tô, né? Não tem. Ó, vocês estão vendo? Não estou aceitando nem recusando nada. Então eu vou ter que ter o trabalho de ver exatamente. Aqui é uma emenda grande, fácil de ver. Mas se fosse só uma vírgula, tipo essa vírgulazinha, às vezes o olho nem enxerga, né? Num texto de 3 páginas é simples, mas imagina num texto de 300. Então, eu teria que vir aqui para recusar e deletar e depois ainda transformar o texto em preto, né? Porque ele não vai ser diagramado. Então, não faz muito sentido. É muito mais prático a gente vir aqui e aí realmente, ó, ao me lembrar, ah, mas eu estou na dúvida, eu quero marcar isso como sugestão. Você não pode fazer, como eu já vi também, colocar do lado no próprio texto. Me lembrando, né? Digamos que eu preferisse me lembrando. Aí vem aqui e marca assim, em amarelo, com um realce. Isso também não é prático, porque depois eu vou ter que olhar aqui, tentar lembrar, e imagina se sem querer isso passa. Ficam os dois aqui. Então, olha, quero fazer uma sugestão. Eu venho aqui, ao me lembrar de, e coloco um comentário. Lembrando-me de. E aí a pessoa sabe que é um comentário, né? Ela vai ver aqui que é uma sugestão, aparece aqui na lateral, e isso facilita.
Outro jeito também, simples, né? Então, não, eu realmente não quero aceitar. A pessoa só vem aqui excluir o comentário. Olha como é simples. Nesse caso aqui, a marcação está embutida, né? Às vezes, né, tem gente que prefere trabalhar com revisão no balão. Também é uma opção. E qual é na prática? É a mesma coisa, né? O jeito de aceitar ou de recusar é o mesmo, é só a visualização que muda. Então, ao me lembrar se fosse me lembrando, eu vou selecionar. Então, seleciono que sai, vírgula, lembrando-me. Pronto, a pessoa vai ver tudo aqui na lateral. E aí, quando ela quiser, eu quero aceitar, né? Ou então eu quero recusar. Ela vem lá e recusa. É super simples. E aí, quando as marcações estão nos balões, isso facilita. Para comentários, eu realmente prefiro, né? Digamos. Eu quero sugerir, em vez de lembrando-me, ao me lembrar de. Eu vou selecionar. Vou colocar um comentário que já aparece aqui na lateral, em vez de aparecer aquele pequenininho. Aí tem que tomar cuidado, né? Automaticamente ele transformou o A em caixa alta, né? Tem que pensar que a pessoa pode imaginar que você está realmente sugerindo que seja em caixa alta, então cuidado com essas automações. Ao me lembrar... lembrar de. Pronto. Aí a pessoa sabe que é um comentário. Às vezes é uma dúvida do tipo, vamos usar boxe em itálico, né? Digamos que é uma palavra que ainda não foi dicionarizada, uma palavra estrangeira que não está dicionarizada assim. Aí você vai botar aqui no comentário, em itálico. Porque aí, imagina se você escreve aqui do lado, em itálico. E aí a pessoa aceita a emenda, aparece isso no texto. Então, é muito mais prático. Quando você tiver dúvidas ou sugestões, colocar aqui nos comentários, porque se a pessoa é itálico, sim, venho aqui, excluo e já coloco o itálico. E aí fica aqui aparecendo, né, que o itálico foi uma emenda. Então, é super simples, né? Tanto para fazer, é praticamente habilitar e fazer as emendas. Comentário, venho aqui em novo comentário. E aí, para recusar, a gente vem em recusar. Para aceitar, a gente vem em aceitar. Simples assim. E aí, gente, deu para entender direitinho? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo que a gente vai responder depois. Ou então, mandem uma DM no Instagram e a gente responde por lá. E aí, né? E aí, para a gente finalizar esse vídeo, que já está ficando grandinho, o que termina assim? Por que é importante ter marcado o que foi inserido e retirado do texto? Porque depois a gente tem a vista de cada emenda. Então, assim, o editor e o autor também, eles vão vendo tudo que foi feito, né? Então vai passando por uma. Então o eriçar de pelos que virou RPM vai passar por um editor que vai aceitar ou não, ou pelo autor que vai aceitar ou não. Então, olha a importância do negócio estar marcado, porque se não tiver marcado, parece que quem é o dono, quem manda, quem tem a palavra final é o copy. E esse trabalho ele vai ser revisto tanto pelo editor, numa editora tradicional e numa editora tipo a Teia, quanto pelos autores, no caso de ser uma publicação independente. Por exemplo, o autor contrata diretamente o copy e aí ele vai receber o texto com todas aquelas marcações e vai ver. A diferença de você ter, digamos, um editor intermediário, né, seja numa editora tradicional ou um ateliê de livros como a Teia, é que você vai ter uma primeira pessoa para fazer o visto desse copy. Então, é legal que é alguém que tem esse olhar fresco também para o texto, né? Porque o autor fica tanto tempo debruçado no próprio texto que às vezes ele não percebe certos vícios que ele tem de linguagem. E aí chega, como a Nath falou agora há pouco, chega aquele texto todo marcado na cor lá que o Word estiver mostrando, e aí existe uma tendência a falar, não, a pessoa não entendeu a minha obra. E aí, né, o autor já cria uma resistência
a tentar entender por que aquela emenda foi feita. Quando você tem um editor como intermediário, ele não vai ter essa resistência, então ele realmente já vai, isso aqui o copy realmente pesou a mão. E às vezes o próprio editor vai tirar, né? Algumas ele já vai deletar direto, nem vão chegar essas emendas para o autor. Outras ele vai tirar, vai deixar de ser emenda e ele vai transformar num comentário para mostrar, porque ele vai pensar assim, nossa, isso aqui realmente eu estou na dúvida, será que não ficaria bom? Vou consultar o autor. E aí tira, deixa de ser uma emenda, vira um comentário, porque aí o autor já recebe um texto mais limpo, né? Chegam para ele só realmente as dúvidas e as emendas mais cruciais. Por exemplo, aqui na teia, uma emenda de crase. Crase não é opcional, crase é obrigatória. Ou a gente já ou aceita. não. Então já aceita essa emenda, porque para que eu vou mandar para o autor essa emenda? Às vezes chega, né, aquela prova toda marcada, a pessoa fica nervosa, meu Deus, meu livro está uma porcaria. Ou então, nossa, o revisor mudou tudo. Então, né, a vírgula que é obrigatória ou a vírgula que está completamente errada, o editor já faz essa limpeza, porque aí chega para o autor realmente só o que é opcional, o que é dúvida. E isso facilita muito o processo. Eu acho que, né, até por uma questão de ansiedade e tudo mais, isso para o autor ter esse intermediário é realmente muito bom. Exatamente, até por conta das questões realmente gramaticais, em que a gente não está falando de 6 por meia dúzia. O 6 por meia dúzia o editor vai tirar. Então, o cara que ficou trocando para em sua, para na sua, ou vice-versa, isso aí já vai limpo, ou já vai rejeitar, porque é um 6 por meia dúzia. Mas a questão de pontuação de diálogo, tudo já vai estar tudo arrumadinho, você não vai deixar passar. De repente o autor não sabe pontuar o diálogo. Ou padronização mesmo, né? A gente acabou não explicando. Por exemplo, numeral. Às vezes você escreve 1, 0 e às vezes escreve 10. Então, isso já vai estar pré-determinado, né? Já existe ali um padrão editorial da editora. O manual de estilo, né? Manual de exatamente. E aí, isso, o copy vai mudar. Não precisa que o autor veja que ele mudou o 1, 0, né, por 10. Por 10. Por 10, por DZ. Porque isso faz parte do manual, né? Ou um senhor que às vezes está SR ponto com S em caixa alta, mas a senhorita está com S em caixa baixa, e aí tem que padronizar. Tudo isso já não precisa, e o copy vai fazer sim. O copy ele nunca toma a liberdade de fazer sem o controle de alterações, né? Isso é importante alertar. Sim. O copy não vai falar, peraí, 10 já está padronizado, então vou desligar o controle. O copy nunca pode fazer isso. O copy tem que marcar tudo com controle de alterações ligado. No máximo, essa formatação inicial, do tipo tirar espaço duplo, a indentação do parágrafo que, em vez de tab régua, isso é até bom que se faça sem o controle de alterações, senão fica realmente muito pesado o arquivo, né? Começa a ter emenda demais. Mas as de texto, mesmo que sejam emendas relacionadas com o padrão editorial, né, com o manual da editora, isso o copy precisa deixar o controle lá ativo. Mas o autor não precisa ver isso, porque isso tem a ver com o padrão editorial. E isso assusta, né? Porque é um número de emendas muito grande, porque coisa de padronização, né? E aí, gente, para finalizar o vídeo, eu costumo usar uma metáfora sobre o copydesk, né, Liciane, que você até gosta, né? Que eu costumo dizer que o copydesk é o lapidador, né? Você tem um diamante bruto, que é o texto do autor ou do tradutor, e aí você tem o copydesk, que é a pessoa que vai vindo aparando as arestas. É um trabalho muito, muito delicado, né? Você imagina lá o cara para pegar uma pedrinha daquele tamanho, para ir fazendo todas as facetas. Então, o copydesk é o lapidador, é um trabalho que é um trabalho até artístico, eu acho, porque você saber onde mexer, como aprimorar aquilo e transformar aquele diamante bruto numa pedra brilhante é importante. Então... É necessário ter sensibilidade, e é isso, não existe gabarito, gente, não tem. E aí, para fechar, né, as últimas palavras que eu traria para esse vídeo se você é um autor independente
e está contratando um copy, também é importante pautar o seu copy, né? O que você quer exatamente naquele trabalho. E óbvio que o copy, um bom copy tem sensibilidade para entender o seu texto, mas às vezes a gente demora a engrenar também no estilo do autor. Então, tenha uma conversa prévia, diga quais são as suas motivações, por que você está fazendo aquele livro, qual o estilo, o que você quis imprimir naquela obra, porque aí o copy vai ter mais ferramentas, ele vai ter mais recursos para trabalhar bem na sua obra, né? Às vezes tem gente que só manda o arquivo, toma aí. É bom, e aí nem todo copy tem também essa sensibilidade de tentar conversar com o autor antes, então é bom, né, ter essa conversa, porque aí acho que tudo que fica alinhado antes tem mais chances de dar certo. Com certeza. E aí é isso, gente. Fiquem ligados. Temos mais 2 vídeos. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.